Boa noite. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre análise dos textos de apoio. Por que é muito importante a gente conseguir extrair o máximo de informação dos textos de apoio? Primeiro que a Marinha, ela não trazia esse tipo de recurso nas provas anteriores. Né? Então, assim, eu estou começando a ter contato com as provas agora para ver mais ou menos por onde que ela tá caminhando, né, em relação aos textos, mas assim, não era uma prática. Antigamente, eu vou até fazer agora aqui uns rabiscos, né? Como que a Marinha, ela lidava antigamente com isso? Eu vou botar aqui um antes e um depois. Antes, a Marinha, ela tinha o que era conhecido como tema-título. Ou seja, o tema da sua redação era também o título da sua redação. E não vinha nada além disso. Só que esse tema-título, ele gera muito problema, ele gera muita complicação quando o candidato não entende o que a banca está propondo. Né? Eu acredito que, eu posso estar muito enganada, mas eu acredito que as notas de redação do ano passado foram um baque muito grande para a Marinha. Por quê? Nas notas de redação, muitos candidatos tiveram fuga do tema. Muitos candidatos, eu não vou nem dizer fuga, mas rolou ali um tangenciamento, rolou nota muito baixa. Muitos candidatos não conseguiram compreender qual era a proposta da Marinha, certo? Então, assim, quando a Marinha ela traz um tema título e ela não explica o que ela espera do candidato, porque esse é um dos objetivos do texto de apoio, é mostrar para aquele candidato mais ou menos qual é a expectativa da banca em relação ao que está sendo trazido. Por quê? Teve um tema da Marinha, e aí eu acho que eu já falei sobre isso, que foi para o concurso de Alfa-Alfa, né? E o concurso, o tema da redação foi Eu, Tenente. No tema de redação eu tenente, muitos candidatos ficaram assim: pera, eu tenente é para falar como que eu serei quando eu for tenente? É para falar em terceira pessoa sobre a carreira de tenente? É para falar quais são, como que eu me vejo tenente? O que é para falar? E aí muita gente não soube o que fazer. O que esse tema eu tenente gerou? A maioria dos candidatos, inclusive eu tive um aluno que fez isso, né? A maioria dos candidatos escreveu usando a primeira pessoa. As pessoas usaram o eu. E texto dissertativo argumentativo não é um texto que se escreve utilizando o eu. E aquilo ali, eu acredito que tenha sido um primeiro alerta para a Marinha. Por quê? Se ela traz um tema de redação que a maioria dos candidatos não entende o que está sendo proposto, com certeza o erro não está nos candidatos. O erro está na banca. Se a maioria dos candidatos segue por um caminho diferente do que a banca pretende, se a maioria dos candidatos escreve em primeira pessoa, o problema não está nos candidatos. O problema está na banca. Teve um erro gravíssimo aí na formulação desse tema. Então, eu acho que esse foi um primeiro alerta. E quando a gente pega outros concursos, como, por exemplo, CAP, QTPA, sobraram vagas pela nota na redação. Porque a gente teve aluno que alcançou 80 pontos, 85 pontos. No caso, eu não tive aluno nesse caso, né? Mas tiveram candidatos que alcançaram 80, 85 pontos na prova objetiva, né, que estariam ali cotados para serem os primeiros lugares do concurso, mas não conseguiu alcançar nota mínima na redação. Por quê? Porque faltou clareza. E como que a banca ela pode fazer para que o candidato tenha mais clareza? A banca traz textos de apoio. Por quê? Os textos de apoio, ele serve para, além de elucidar o tema para o candidato, além de explicar esse tema para o candidato, porque o fiscal da prova ele não pode te dar informação nenhuma, ele não pode te ajudar no dia da prova. Então, a banca tem que ser o mais explicativa, o mais didática possível, para que, no momento em que o candidato leia, ele consiga entender qual é o tema, entender as palavras daquele tema, porque às vezes vem uma palavra que você não consegue entender, né? Pode falar sobre um programa que você não conhece. Por exemplo, teve um tema da Marinha que falou sobre a importância do prontar. E aí,
um candidato, eu não vou nem dizer despreparado, porque era uma carreira que, de fato, era para trabalhar com assuntos ligados ao prontar. Mas, assim, um candidato um pouquinho despreparado, ele vai falar o que é prontar. Se eu não tenho um texto de apoio, se eu não tenho nenhuma outra informação adicional, eu não consigo nem produzir essa redação. Então, eu posso gabaritar a prova objetiva, que há um grande risco de eu zerar a redação. E aí, o que a Marinha ela fez nesse sentido e que eu vejo que ajuda muito o candidato? Hoje, ela dá o que é entendido por tema. E aí, muitos alunos me perguntam, né? Inclusive, eu recebo muito isso no Instagram, a diferença entre tema e título. Tema é o assunto sobre o qual você precisa falar. Título é o nome do seu texto, tá? O tema de todo mundo vai ser o mesmo. O título vai ser diferente. Título é o nome que eu dou para minha redação. Se vocês quiserem, eu posso fazer até uma aula mais curtinha, porque assim, não teria como fazer uma aula sobre título, porque uma aula de título seria uma aula de 5, 10 minutos. Né? Eu não consideraria nem uma aula, seria uma mini aula. Né? Eu posso gravar alguma coisa mais breve e disponibilizar na plataforma. Mas, assim, Calma, me situando. Tá. O título, ele é o nome da sua redação, tá? Então, agora a Marinha, ela dá um tema e o candidato cria o título. O candidato. Além disso, a Marinha agora traz os textos de apoio. Por quê? É mais uma segurança de que esse candidato vai conseguir. Não é que ele vá compreender 100%, não é que esses textos de apoio vão alcançar 100% dos candidatos, mas ele vai conseguir tirar certas dúvidas. E o texto de apoio, muitos alunos perguntam assim, professora, eu posso copiar a informação do texto de apoio? Você não pode copiar, mas você pode usar de forma inteligente. E hoje eu vou ensinar como que a gente... Eu vou ensinar não, né? Eu vou mostrar como que a gente consegue extrair informação do texto de apoio sem necessariamente copiar o texto de apoio. Quais são as interpretações que a gente pode fazer a partir do texto de apoio e que nos ajuda a pensar, a tirar argumentos, tá? Ponto importante. Como os textos de apoio são algo muito recente na Marinha, não consegui trazer concursos, mas concursos da Marinha, porque os textos de apoio entraram esse ano, então eu ainda estou correndo atrás dessas provas. Né? Então, eu trouxe provas de outros concursos e trouxe prova do Enem, porque geralmente é o que vem ali com 5, 6 textos de apoio. Mas o objetivo é o mesmo, é a gente conseguir identificar informações dentro do texto de apoio e como que eu posso puxar essas informações para produzir uma redação. Tá? Então vamos lá. O texto de apoio é uma parte muito importante da redação porque ajuda o candidato a se situar e demonstra certa expectativa da banca. Então a gente tem que ter em mente que a banca, quando ela dá um texto de apoio, aquele texto ele foi escolhido por algum motivo. Esse é sempre o primeiro ponto que a gente tem que pensar. O texto foi escolhido por algum motivo. Então, a primeira pergunta que eu gosto de me fazer quando eu me deparo com texto de apoio é: por que esse texto está aqui? Por que esse texto? É sempre uma pergunta muito importante. Por que esse texto? Por que esse texto está aqui? Qual é o objetivo desse texto de apoio estar aqui? Tá? Ele vai ter alguma coisa. Esse texto ele pode estar ali para mostrar. Eu adoro textos que têm número, textos de porcentagem, de gráfico, porque esses são os textos mais ricos em argumentos. São os textos que você consegue tirar mais informação para colocar na sua redação sem necessariamente copiar, porque você não precisa transformar, você não precisa puxar aquela porcentagem exata, mas você consegue entender se é uma maioria da população, se é a minoria da população, qual é a faixa etária daquela população, qual é o grupo a quem que é atingido por aquela situação. Então, por exemplo, se eu fosse trazer um texto de apoio,
falando sobre escolas técnicas, né? Que foi um tema que chegou a vir no CAP. Eu poderia trazer um texto com um gráfico só apontando os índices de estudantes que fazem escolas técnicas, que buscam pelo grau técnico. Então, vamos supor que a gente consiga perceber que a maioria dos estudantes a maioria dos jovens que buscam pelo ensino médio técnico, né, concomitante ao ensino médio, se a gente consegue, vamos supor, são dados fictícios, tá? Mas estou dando exemplos. A maioria, vamos supor, sei lá, 66% dos jovens que buscam esse tipo de formação são meninas, geralmente situadas em zonas, sei lá, periféricas. O curso com maior procura é o de formação de professores. Então, assim, eu tenho dados ali, eu tenho números, mas o que eu consigo perceber e quais são as hipóteses que eu consigo tirar? Vou dar exemplos, tá? Se eu percebo que o maior número de jovens que buscam pelo grau técnico são meninas, eu consigo começar a pensar o seguinte: por que os homens não estão tendo acesso ao grau técnico da mesma forma que as meninas? Será que existe ali uma preocupação com o trabalho? Geralmente, esses meninos, quando eles vão para o ensino médio, a maior preocupação deles é trabalhar, é levar dinheiro para casa, que acaba não sendo talvez uma preocupação da maior parte das meninas. Então, esses meninos, eles acabam não buscando um grau técnico, porque a maior preocupação deles é entrar no mercado de trabalho. E fazer o curso técnico implicaria ficar mais tempo na escola. Entende? É assim, quais são as hipóteses que eu consigo levantar a partir dos dados que estão sendo apresentados dentro do texto de apoio? Isso é muito importante, isso é muito importante. Por quê? Se eu vejo que a maior parte da galera que ingressa, que procura, sei lá, o ensino técnico depois da formação do ensino médio, a maioria da população procura o ensino técnico depois do ensino médio. O que eu penso? A pessoa que terminou o ensino médio, ela pode ir direto para a graduação. Por que essa galera está procurando o ensino técnico? Por que eles estão procurando cursos técnicos? E aí eu posso chegar a uma hipótese de que talvez essa galera esteja procurando o ensino técnico por ser uma formação mais rápida e com uma inserção no mercado de trabalho mais facilitada. Diferente, por exemplo, do ensino superior, que faria com que esse jovem ficasse, às vezes, 4, 5 anos numa formação e que muitas das vezes ele sairia dessa faculdade e não trabalharia na formação dele. Ele trabalharia numa formação, num cargo abaixo, num cargo que não necessariamente às vezes nem júnior, mas às vezes ele entra como um assistente, por exemplo, engenheiro mecânico, às vezes ele entra como um assistente de mecânica, ele entra como um outro cargo e vai subindo até ele conseguir exercer a função dele, diferente do técnico em mecânica, que ele faz o técnico e ele entra como técnico em mecânica. E eu digo isso porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é formada em administração, e ela poderia entrar numa empresa como analista, e ela não entrou como analista, ela entrou como assistente administrativo, embora ela tivesse o técnico administrativo, mas ela entrou como assistente. E aí depois ela foi subindo, eu acho que agora ela já está até como analista. Mas assim, por que essa galera procura o nível técnico ao invés de procurar as universidades? Então, isso poderia nos ajudar, por exemplo, a responder uma pergunta da Marinha, como: Brasil, mais escolas técnicas ou universidades? Quando ela joga essa pergunta para a gente, no caso, quando ela joga essa pergunta para o candidato, ela tem um ponto de vista ali, existe um viés. Você pode não concordar com o viés da banca e levantar um outro posicionamento, mas aí você tem que ter argumentos que sustentem seu posicionamento. Caso contrário, você vai focar no texto de apoio e vai ver quais são as informações implícitas, o que está ali nas entrelinhas, tá? Muito importante, eu falei sobre a cópia dos textos de apoio. Vocês não devem fazer cópia do texto de apoio. E aí, o que acontece? Quando o candidato ele decide fazer uma cópia do texto de apoio, até hoje, todas as bancas que se posicionaram sobre isso, que eu vi um posicionamento, a maioria fala que essas linhas elas não são consideradas, né? Então, aqui, na maioria das vezes, as linhas com cópia, elas são desconsideradas na avaliação. Então, essas linhas com cópia, elas não vão contar. E aí, pontos que começam a ser importantes. Se você tem metade do seu texto, metade da sua redação,
com cópia, você escreveu 25 linhas, 10 linhas são cópia. Você está ali no limite para não ser eliminado por mínimo de linha na Marinha. Entende? Então, assim, além disso, se esses textos, se essa linha ela é desconsiderada, porque entende-se que não existe um grau de autoria naquela escrita, o que a gente começa a pensar? Putz, a menor parte do texto está sendo produzida por mim. Você começa a ter muita linha mal aproveitada. A maior parte das suas linhas, quando você faz cópia do texto de apoio, essas linhas elas não estão sendo aproveitadas. E linha, gente, linha é um bem muito raro quando a gente fala de redação. Por quê? Quanto mais explicativo, quanto mais aprofundado, quanto mais desenvolvido o seu texto é, melhor ele está. Claro, se você tiver argumentos coerentes. Então, assim, se você gasta linha sem se posicionar, sem aprofundar, se você gasta linha copiando do texto de apoio, a sua nota vai ser uma nota ruim. Porque o que a gente vai ter ali de autoria? Autoria é muito importante quando a gente fala de redação, tá? Então vamos lá. Eu trouxe primeiro aqui o. Eu sou do Rio de Janeiro, teve prova para a Polícia Militar do Rio, né, a PEMERG, e eu trouxe aqui como que foi a proposta de redação da PEMERG. Não traz um texto de apoio, mas traz aqui não vou nem tratar como um parecer, mas traz aqui um insertozinho, traz um trechinho que pode ajudar a gente a ter uma visão a respeito do que a gente pode colocar dentro desse texto. Então, assim, quais são as perguntas que a gente pode puxar a partir da proposta? Né? Diz o seguinte: o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, anunciou nesta quarta-feira 3 novas diretrizes estabelecidas pelo governo federal para o uso de câmeras nos uniformes policiais. As novas regras deverão ser publicadas já em fevereiro. As diretrizes visam padronizar as regras para o uso da tecnologia pelas polícias militares em todo o país. Então, a gente já começa a ter uma ideia aqui. A gente tem aqui a ideia é padronizar as regras para o uso da tecnologia pelas polícias militares em todo o país. Então a gente já começa a entender que não é algo isolado do Rio de Janeiro, porque quando a gente pensa em Rio de Janeiro, geralmente a gente pensa, Rio de Janeiro, muita violência, muita corrupção, nananã, então precisa de câmera. Então, quando a gente vê que foi o secretário executivo do Ministério de Justiça e Segurança Pública, ou seja, não é algo voltado para o Rio de Janeiro, e as diretrizes elas vão padronizar as regras para o uso da tecnologia pelas polícias em todo o país, a gente já começa a entender que não é um caso isolado. A gente não está falando de Rio de Janeiro. É importante ter em mente quais são as informações que estão sendo trazidas, porque aí o candidato vai e abre a boca na redação dele para colocar que essa medida implantada no estado do Rio de Janeiro é muito importante por conta da violência e da corrupção. Nananã. É coerente? É. Mas a gente tem que entender que não é exclusivo do Rio de Janeiro, não é só por conta do Rio de Janeiro. A gente está falando dessa tecnologia sendo aplicada pelas polícias militares de todo o país. E aí, fala assim, atualmente cabe a cada ente federativo, ou seja, a cada estado, decidir sobre o uso ou não dos dispositivos de imagem. Em dezembro, o Ministério lançou uma consulta pública aberta até 26 de janeiro para ouvir a população e especialistas sobre o tema. As novas regras também são resultados da iniciativa que ouviu populares especialistas no tema. Ponto importante: a população foi consultada. E as novas regras vão ser resultado, né, são resultado de uma iniciativa que ouviu essa população e esses especialistas. Então, a gente começa a pensar o seguinte: foi aberta uma consulta pública à população e especialistas. A população e os especialistas se posicionaram a respeito. Então, as regras vão respeitar isso. A gente entende que, uma vez que essa população ela se posiciona a respeito e terão regras olhando, né, para o que foi colocado, a gente entende que, de certa forma, houve um posicionamento a favor. E aí a gente tem que se perguntar por que a população é a favor da implantação das câmeras. De que forma a implantação das câmeras vai ser benéfica à população? Então, aqui eu já tenho algumas perguntas. Primeiro,
Por que a população é a favor? Quais são os riscos que podem ser impedidos? A gente pode botar aqui outra pergunta. De que forma a população é beneficiada? Eu penso, beleza, a gente tem o olhar da população, mas a gente também vai ter o olhar da polícia, porque são eles que vão estar sendo filmados quase que de forma integral durante o seu trabalho. Por que a polícia, não, melhor, de que forma isso pode ser benéfico para os policiais? Então, aqui eu trago outra pergunta. Outra pergunta: se é uma iniciativa do governo, por que essa medida é importante? Então, assim, eu tenho aqui um texto muito pequeno, muito curto, mas que eu consigo tirar várias perguntas e dessas perguntas eu vou buscando os meus argumentos. Eu vou buscando sustentação para o meu posicionamento, certo? Então, assim, é importante pensar que precisa existir o repertório sociocultural, quando a gente fala agora de Marinha, né? Esse repertório, ele é uma exigência. Então, assim, repertório super batido que a galera usa quando vai falar de tecnologia, né? A tecnologia move o mundo, segundo Steve Jobs, né? Então, segundo Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Tal afirmação pode ser observada no século XXI, no que diz respeito ao uso, e aí a gente pode trazer ao uso desenfreado, e fala sobre o uso das tecnologias e sobre como isso pode ter um impacto positivo ou negativo, dependendo da forma que essa tecnologia é utilizada. Nesse sentido, observa-se a implementação do uso de câmeras no uniforme de policiais, e aí a gente tem o tema aparecendo na introdução, né? Que é importante, o tema tem que aparecer na introdução. E aí a gente pode mencionar que. E aí você vai pelos seus argumentos, né? Que tal medida é extremamente necessária. E eu tenho que me perguntar por que essa medida é importante. Tal medida é extremamente necessária, pois, além de garantir a integridade da população, ajuda ou combate possíveis. Não vou trabalhar nem eu vou falar possíveis desvios de conduta dos servidores, dos policiais militares, enfim. Então eu tenho aqui meus dois argumentos. E por que eu tiro aqui os meus dois argumentos? Por que a população é a favor? Porque às vezes uma conduta inapropriada de um policial militar pode modificar a vida dessa população para o resto da vida. Afeta demais essa população. Então eu posso dizer que eu garanto que as condutas inapropriadas, e aí a gente fala sobre corrupção, sobre questão de suborno, enfim, condutas inapropriadas, elas vão ser, não vou dizer cessadas, mas elas vão diminuir, certo? Porque agora eles vão prestar mais atenção pelo fato de estarem sendo filmados, né, de ter câmera nessas fardas, e que garante a integridade da população. Né? E o contrário também é verídico, assim, né? Eu posso falar que resguarda o policial militar, porque muitas vezes acontecem coisas que não foi bem da forma que está sendo retratado, e aí a gente tem uma prova de que aquele policial ele agiu dentro da lei, conforme, enfim, as diretrizes. Então eu posso ver a câmera como uma forma de resguardar
a integridade desse policial também, tá? Então, assim, eu não fiz nenhuma cópia de nada do texto de apoio, mas eu começo a extrair questionamentos desse texto de apoio para incentivar em mim a produção de argumentos, tá? E é para isso que a gente tem que usar o texto de apoio, de forma bem produtiva. Vamos lá, eu trouxe aqui, eu, inclusive, ao longo da montagem da aula, eu fui invertendo, era para eu ter trazido primeiro o tema e depois trazer os textos de apoio para a gente saber do que está falando. Então, eu vou colocar aqui primeiro o texto de apoio e depois eu volto para a gente olhar o tema. Aqui, o nosso... Perdão, primeiro eu vou colocar o tema e depois eu volto para a gente olhar o texto de apoio. O nosso tema aqui é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Isso aqui foi um tema de Enem. Eu tenho aqui um tema com dupla... Como eu posso dizer? Eu tenho 2 pontos sendo levantados. Eu tenho a manipulação do comportamento do usuário a partir de um controle de dados na internet. Eu tenho aqui 2 dados, 2 informações que precisam ser levadas em consideração quando a gente analisa o texto de apoio. E aí, vamos lá. Eu vou começar pelo texto 3, que foi o texto que eu falei assim, adoro texto com número, adoro texto com porcentagem, adoro texto que me traz informações e eu consigo extrair ali sem precisar necessariamente copiar. Então, assim, ó, texto 3, que é esse aqui. Descrição da imagem. O infográfico apresenta dados sobre a internet no Brasil em 2016, no que diz respeito à utilização da internet. A imagem traz as seguintes informações. Gente, o primeiro dado, ele já é um dado, assim, extremamente importante. Eu me deparo com a seguinte porcentagem. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Gente, eu paro aqui nessa informação. 64%, 10 anos ou mais. Eu penso, qual é o tema da redação? A gente está falando de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu tenho que pensar... Eu não vou fazer essa seta não, porque senão depois isso aqui vai ficar um caos com muita bagunça de rabisco. Eu vou preservar aqui um espaço, entendendo que a minha câmera fica aqui, né, nesse pedaço aqui de cima. Então, a primeira informação que eu tenho é a seguinte. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Se eu tenho pessoas de 10 anos utilizando a internet, eu posso afirmar que crianças usam. Internet. O próprio texto de apoio me faz ter segurança para trazer essa informação. Eu posso afirmar isso. Crianças usam a internet. Por quê? Porque eu tenho pessoas de 10 anos de idade utilizando a internet. E aí, o meu primeiro ponto que eu poderia levantar no texto. Crianças não têm discernimento para o uso na internet. Então, crianças são facilmente manipuláveis. Essa é a primeira informação do meu texto de apoio. E que, para mim, ela já é uma informação ótima. Professora, eu posso afirmar que criança usa internet? Posso. Meu texto de apoio está dizendo que eu tenho 67% das pessoas de 10 anos ou mais, ou seja, a minha porcentagem parte de pessoas com 10 anos. Se parte de pessoas com 10 anos, eu posso afirmar que criança usa internet. E eu posso afirmar também que criança não tem discernimento no uso dessa internet. Logo, são os seres mais vulneráveis a manipulações a partir de controle de dados. E por onde que a gente começa a perceber essa vulnerabilidade? Quando, por exemplo, a gente vai ter uma série de canais, por exemplo, no YouTube, que falam sobre coisas infantis e que no final a gente vai ver que tem o boneco de não sei quem vendendo, tem a roupa de não sei quem vendendo. Você acha que uma criança de 10 anos não vai querer? Teve um tema anterior, enfim, né, que falava sobre a publicidade infantil, sobre você fazer propaganda, isso até foi proibido, né? Você fazer propaganda diretamente para a criança. Você não faz propaganda mais, você não vê mais propaganda hoje para a criança de comprar, porque criança não compra.
E criança tem a vontade de comprar, por quê? Acaba sendo o ser mais vulnerável a esse tipo de ação. Então, assim, quando a gente fala de utilização da internet, a gente pode fazer uma afirmação a respeito de crianças que usam a internet, e aí a gente pode citar, aí eu vou puxar daqui, né? A vulnerabilidade que essas crianças acabam ficando. A gente pode falar sobre o discernimento para usar essa internet, tá? Ó, 63,8% dos homens utilizaram a internet. 65,5% das mulheres utilizaram a internet. Beleza. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais utilizaram a internet, né? Então, aqui, assim, eu tenho alguns dados que vão me trazer essa galera que vai utilizar a internet. Por que eu tenho o maior grupo aqui utilizando a internet? Será que é a questão... Quando a gente fala de 18 anos, e aí quando a gente fala de manipulação do comportamento, controle de dados, quando a gente fala de 18 anos, a gente fala de uma idade em que necessariamente a pessoa começa a ter, entende-se que a pessoa ela entra na vida adulta, né? Então entende-se que essa pessoa ela passa a ter um certo poder aquisitivo. Essa pessoa agora ela trabalha, agora ela tem renda, né? Então por que é importante falar sobre essas pessoas de 18 a 24 anos? Por que a gente vai falar sobre essas pessoas de 60 anos que agora muito provavelmente, né, são aposentadas? A gente está falando de pessoas que têm grana e muitas vezes quando a gente fala de anúncio, né, que usa, você entrou num site e aí, esse site pegou um rastro seu ali pela internet de que você utilizou a internet. E nesse rastro, você começa a receber anúncio. Quem nunca entrou num site de bolsa ou de tênis e depois começou a ver só bolsa e tênis no Google? Né? E por quê? Porque teve ali uma coleta de dados e depois você começa a ser incentivado a comprar aquilo porque você passa a ver aquilo em todo lugar que você acessa na internet. Então, a partir dos 18, a gente começa a ter uma galera que pode comprar, porque entende que essa pessoa começa a trabalhar, tá? Então, vamos lá. No que diz respeito à finalidade do acesso à internet por seus usuários, os dados apontam que 94,2% enviam ou recebem mensagem de texto, voz e imagem por aplicativo diferente de e-mail. Aqui a gente está falando de WhatsApp. Isso aqui é indiscutível, né? Então, a gente usa muito a internet para usar o WhatsApp. 76% assistem vídeos, inclusive programas, séries e filmes. Quando a gente fala de vídeo, a gente pode falar sobre esses controles de dados. Então, por exemplo, se você tem muito o hábito de assistir um certo tipo de vídeo no YouTube, provavelmente vai começar a aparecer anúncio de certos tipos de produtos para você no YouTube, né? Porque quando você entra num canal, o YouTube entende que você tem interesse por aquele assunto. Então, aquilo ali já começa a existir um quê? Um controle de dados, né? 73% conversa por chamada de voz ou vídeo, 69,3% envia ou recebe e-mails. Então, aqui a gente pode falar sobre uma coleta de dados, né? Vamos para o texto 1. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. Vou parar aqui só para fazer alguns pontos. Primeiro, o que esse texto está falando para a gente? Às segundas pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite ouvir, descobrir novidades. Isso aqui é feito com base nos gostos. Então, você vai descobrir novas músicas com base nos dados que foram coletados a partir do que você já consumiu. Então, existe ali um controle de dados e uma manipulação de comportamento. Uma vez que as empresas elas começam a traçar um perfil seu, elas começam a identificar qual é o seu gosto e, a partir daí, elas começam a te enviar coisas mais voltadas para aquilo que você costuma consumir. Por quê? A ideia é que você fique cada vez mais dentro das plataformas. As plataformas elas vão ganhar com isso. Quanto mais você fica dentro da plataforma, mais lucro essa plataforma tem. Por quê?
quem faz consumo de Spotify e não paga pelo Spotify, porque você vai ter que dar dinheiro de alguma forma. Ou você assina o Spotify, e aí você está colocando dinheiro para não receber anúncio, ou você assina o gratuito, ou você usa pelo gratuito, e você vai pagar com o quê? Assistindo anúncio. Então, os anunciantes pagam para você estar ali. Alguém está pagando para você estar ali. É basicamente uma frase que o pessoal dizem, né? Quando você não paga por alguma coisa, geralmente o produto é você. Se você não paga para usar o Spotify, os anunciantes pagam para você assistir o anúncio deles. Pagam para você? Não, pagam para a plataforma. E aí, como que a plataforma vai te fazer ficar dentro dela? Entendendo quais são os seus gostos e te mostrando cada vez mais novidades dentro desse gosto, para fazer com que você fique mais tempo ali dentro, mais tempo consumindo. Chat. Real. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e os usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso, rastreando o banco de dados gerados por todos os movimentos de usuário para analisar o que satisfaz. O algoritmo constrói, assim, um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares irreconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode moldar nossa maneira de pensar. Esse é o problema principal. A ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Agora vai ficar aqui uma dica que eu acho difícil cair algo nesse sentido para a Marinha, mas acho que não custa. Tem uma série da Netflix que é O Dilema das Redes. Não é uma série, é um documentário. Ele poderia ser usado nesse contexto aqui demais, assim, super bem, porque ele se enquadra super bem nesse contexto, tá? Então, o Dilema das Redes poderia entrar aqui, porque fala sobre isso, né? Principalmente porque nem sempre você vai consumir só dentro do seu gosto. Às vezes, a partir de um rastreamento do seu gosto, a plataforma, ela pega algumas coisas que diferem um pouquinho e vão inserindo ali dentro. Quando você se dá conta, você está consumindo coisa que não tem nada a ver com o que você consumia, porque aos poucos a plataforma foi colocando ali coisas para você consumir. Então você vai consumindo ali com uma coisinha de diferença, outra coisinha de diferença. Quando você vê, você já está consumindo outra coisa que a plataforma quer que você consuma, tá? Texto 2. Nos sistemas dos grandes gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em suas empresas localizadas no Oriente Médio, do Oriente Médio ao sul da Ásia, que tem papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social, a partir de sinalizações dos usuários. Mas a informação é então processada por um algoritmo que tem a decisão final. Os algoritmos são literais. Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em um código. E estamos caminhando para um estágio em que a máquina que decide qual notícia ou não deve ser lida. Então, aqui, outro ponto importante: a gente tem manipulação das informações. Ou seja, a gente não tem livre acesso. E aí eu traria aqui também. Manipulação informacional, informativa. Vou botar informativa. Manipulação informativa. Ou seja, existe um algoritmo que vai decidir qual é o tipo de informação que você tem acesso. É, por exemplo, você entrar no Google para fazer uma pesquisa. Eu sei que a galera hoje em dia faz pesquisa pelo TikTok, mas é você entrar hoje no Google e o Google decide qual é a notícia mais relevante. Você faz uma pesquisa e ele vai jogar em primeiro lugar o que ele acha que é a notícia mais importante, que tem mais a ver com o que você pesquisou. E às vezes não tem nem tanto a ver com o que você pesquisou, é só um site que é mais conhecido, é um site que está ali sendo patrocinado para estar ali. Então, até o acesso à informação, ele passou a ser delimitado por uma inteligência artificial. Então, assim, a gente está tendo ali uma manipulação, certo? Porque se as informações que chegam até mim, elas não são, como eu posso dizer, não existe uma liberdade ali, elas são escolhidas, um algoritmo escolhe quais são as notícias que vão aparecer para mim em primeiro lugar, existe uma manipulação de comportamento. Porque existe uma manipulação do que eu vou ler. E, gente, uma leitura ela pode ser tendenciosa. Um mesmo acontecimento ele pode ser contado sob pontos de vista diversos.
Então, quando o algoritmo decide qual é a notícia que eu vou ler primeiro, quando ele faz um ranking de notícias, ele está decidindo qual é o viés que vai chegar em mim primeiro. E às vezes é você se deparar, por exemplo, com a sua avó de 60 anos, e aí a gente se depara aqui, 85% dos jovens de 25 e 25% das pessoas de 60 anos ou mais utilizaram a internet. É você se deparar com a sua avó falando uma coisa totalmente nada a ver, e você fala, onde que ela pegou essa informação? Na internet. Certo? Por fim, mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. As redes têm selecionado as notícias sob títulos chamativos como Trend Topics ou critérios como relevância. Foi o que eu falei anteriormente. A internet decide, né, o Google, as redes sociais decide o que é relevante e o que não é relevante, o que é importante e o que não é importante. E isso molda a minha visão sobre o assunto. Por quê? Se eu pego uma notícia de que, sei lá, o banco foi, não sei, de que alguém foi assassinado. E aí eu só leio coisa ruim a respeito de da pessoa que foi assassinada. Aí tem gente que vai pensar assim, mas foi merecido, a tal pessoa mereceu, porque fez não sei o que com não sei quem, nananana. Aí depois você descobre que aquilo ali era tudo informação forjada, que não aconteceu de fato. Você recebeu uma informação que foi tendenciosa. Aquilo ali moldou o seu olhar. Você acaba tomando um partido com base no que você leu. E que aquilo ali que você leu é uma visão, é um ponto de vista. Certo? Então vamos lá. Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre a conveniência e a deliberação, entre qual o usuário deseja e o que é melhor para ele. Ou seja, o que eu quero acessar? Eu quero acessar uma notícia que é imparcial, mas o que a internet está jogando para mim? O que esse algoritmo está decidindo que eu tenho que ler? Né? Entre a transparência e o lado comercial. Ou seja, tenho acesso a essas informações que são passadas com uma certa transparência, ou primeiro vai aparecer para mim que está sendo patrocinado no Google? O que é mais importante quando a gente fala sobre a era do capitalismo? Então, assim, deixa eu só concluir o texto. Quanto mais os sistemas souberem sobre você, em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações a cutucadas invisíveis. O que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquina, mas sim a disputa, decisão informada versus obediência influenciada. Então, assim, professor, isso vai cair na minha prova da Marinha? Muito difícil, mas é só para a gente ter noção de que eu não preciso copiar o meu texto de apoio, mas eu tenho que ter uma leitura crítica e começar a me perguntar sobre alguns pontos do que eu posso trazer dentro desse texto. Então, por exemplo, isso aqui é muito importante. Decisão informada versus obediência influenciada. Quando a gente fala de manipulação do comportamento do usuário, a gente está falando de uma certa influência. Qual é a influência do algoritmo nas suas decisões? Qual é a influência do algoritmo no seu consumo de internet hoje? Quando você está lá na For You do TikTok, os vídeos que aparecem para você são o rastro do que você costuma consumir? Você percebe que existe ali sempre um mesmo tipo de vídeo? Porque às vezes, por exemplo, às vezes no Instagram, não aparece coisa das pessoas que você segue, mas vai aparecer coisa patrocinada, vai aparecer coisa de gente que tu não segue. Mas às vezes as pessoas mesmo que você segue não tá aparecendo, que você escolheu seguir, que você escolheu ver o que aquela pessoa tá postando. Então, assim, essa seria uma leitura, e aí, a partir daí, a gente faz várias perguntas, né? Então, por exemplo, por que é importante ter um algoritmo controlando o que a gente consome? Por que é importante a gente ter ali o patrocinado? A gente está falando da coisa comercial que aparece aqui. A gente está falando de dinheiro, certo? A gente está falando de ponto de vista. Então, assim, a gente consegue tirar aqui alguns argumentos e fazer algumas leituras, né? E, inclusive essa ideia, né, do primeiro texto de que as plataformas elas estão ali para captar um rastro de consumo. E esse rastro de consumo vai influenciar diretamente
nossas decisões, nossas escolhas, nosso olhar para o mundo. Porque a gente, basicamente, é o que a gente consome. Então, o meu olhar, a minha visão de mundo, ela é muito influenciada pelas coisas que eu vejo, pelas coisas que eu percebo. Então, de que forma essas inteligências artificiais, elas moldam o que eu vejo, o que eu percebo? Como eu ajo? Então, aí o Dilema das Redes entra super bem nesse contexto, né? Eu trouxe aqui uma outra que vai falar sobre o estigma associado, e aí eu trouxe bastante esse tema quando eu trouxe redações prontas para a gente analisar. Esse aqui vai falar sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu trouxe ele porque ele traz algumas informações que são importantes e como que a gente conseguiria transformar essas informações em dados sem necessariamente copiar o texto de apoio, né? Então, assim, primeiro ponto importante. Nós temos cerca de 200 milhões de brasileiros, né? Vamos fazer aqui uma leitura. Socorro, Brasil, saiba mais sobre o problema de saúde que afeta 1 em cada 20 pessoas, mas continuamos ignorando. Isso aqui já é um dado que poderia entrar na redação. Se eu tenho, e aí mostrando para vocês como que vocês podem transformar dado que está no texto de apoio em um dado que é seu, é uma informação sua, você não fez cópia de lugar nenhum. Diz o seguinte: 1 em cada 20 pessoas sofrem com doenças mentais. Como que eu transformo isso numa informação minha? 1 em cada 20, se 10% de 20 é 2, 1%, 5% seria 1. Então eu posso dizer o seguinte: 5% da população brasileira sofre com doenças mentais. Ui, ih, aconteceu alguma coisa aqui. Ah, foi. Eu acho que eu pressionei demais. E aí começou a fazer rabiscos. Então, assim, transformei essa informação numa informação minha. Está escrito no texto de apoio que são 5% da população brasileira? Não, mas eu posso fazer essa afirmação. Se 1 em cada 20 pessoas sofre com esse tipo de situação, eu tenho 5% da população, certo? 1 a cada 20 é 5%. Beleza? 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. Mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. Né? Então, aqui eu tenho essa porcentagem. Né? A depressão é a doença que mais a doença mais incapacitante do mundo. Aí aqui, por que a depressão é a doença mais incapacitante do mundo? Quais são? Aí aqui entra um questionamento, né? Quais são? É exatamente isso. Copia, mas não faz igual. Você não pode, no caso, você não pode copiar, mas você pode ter ali uma inspiração. Isso você pode fazer, certo? Porque isso não está escrito dentro do seu texto. 5% da população brasileira sofre com doenças mentais. Isso não tem como ser uma linha desconsiderada. Não está escrito isso em nenhum lugar. Essa é uma visão sua. Você pode colocar ainda. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 5% da população brasileira sofre com doenças mentais. Isso não é uma cópia do texto de apoio. Isso é uma análise sua do texto de apoio. Certo? A depressão é a doença mais capacitante do mundo e é a segunda causa de afastamento de trabalho no mundo. Quais são os sintomas que tornam uma doença incapacitante?
Esse aqui é importante. Ó. O número de mulheres afastadas pela depressão é 30% mais elevado que dos homens. Por que geralmente mulheres são mais afetadas do que os homens? Sempre que vem dado assim, eu acho muito interessante a gente se perguntar por que existe essa comparação de um grupo é mais afetado que o outro. Isso aqui, gente, já é quase um parágrafo inteiro de desenvolvimento. Eu posso dizer, por exemplo, que mulheres sofrem com depressão pós-parto. É uma questão biológica que o homem não passa. Isso não está aqui. Mas isso é uma afirmação. A depressão pós-parto, ela existe e ela não atinge homens. Não vai atingir homens. Porque é uma questão biológica, o homem não pare. Então, assim, eu posso fazer essa afirmação. Sem contar que, geralmente, às mulheres é atribuído funções para além do que se entende como funções do homem. Né? Então, geralmente, a mulher ela tem ali a pressão de ela tem que cuidar, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que fazer não sei o quê, e ainda existe toda uma pressão estética em cima dela. E aí, quando alguma coisa fica pendente, essa mulher geralmente ela é mais afetada, ela acaba sendo mais afetada por certos padrões que são impostos. Mas, assim, aqui eu traria com certeza a questão da depressão pós-parto. E que muitas vezes é visto como frescura. Né? Então, eu botaria que tem a depressão pós-parto. O texto não fala de depressão pós-parto, mas eu posso levantar a depressão pós-parto e mencionar que geralmente as mulheres, elas quando têm filho, elas voltam cerca de 90 dias após após, né, ter a criança. E aí, muitas vezes, ainda existe um vínculo de amamentação com essa criança, né, com esse bebê, que ainda é muito dependente da mãe pelas questões biológicas em si, e que ter esse afastamento para ir trabalhar pode fazer com que desencadeie, principalmente considerando que essa mulher, né, no caso, ela ainda está com os hormônios dela totalmente desregulado, ela pode ser muito afetada por essa situação. E aí, assim, US$ 1 trilhão é o valor da perda econômica mundial gerada pelas consequências dos transtornos mentais. E aí a gente vai olhar para o ser humano enquanto produtivo. Qual é a função do ser humano? É ser produtivo numa sociedade. E quando a gente fala de uma sociedade capitalista, a pessoa que ela entra de licença, ela deixa de trabalhar, ela está com depressão, ela deixa de ser produtiva nessa sociedade, ela deixa de gerar dinheiro. Certo? Então, para além disso, ainda tem as questões de assistência governamental e tudo mais. Mas eu estou falando ainda de setor privado. Né? Então, eu vou falar aqui que existe uma perda da produtividade. E eu conseguiria produzir uma ótima redação. Produtividade. Eu conseguiria produzir uma ótima redação só com esse texto de apoio. Ainda tem os vários outros que são ótimos. Tem um que vai explicar sobre a diferença de doença mental e saúde mental, outro vai explicar o que é estigma, mas para mim esse texto é o melhor que tem, assim, né? Aí, outro tema, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Texto de apoio. Toda sexta-feira, o ônibus azul e branco estacionado no pátio da Vara da Infância e Juventude, na Praça 11, no centro do Rio, sacoleja com entra e sai de gente a partir das 9. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo. A gente já tem aqui, ó. É um problema que eu não vou dizer que há uma restrição, mas tem uma classe bem específica quando a gente fala de registro civil. As pessoas que buscam esse registro civil são pobres ou muito pobres, quase todas negras. Perguntam, sentam e levantam, perguntam de novo, esperam se reclamar o tempo que for preciso. Adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que no Brasil é reconhecido como o primeiro documento da vida, a certidão de nascimento.
a gente já vê que não atinge um grupo específico. Adulto, velho, criança, certidão de nascimento, todos pobres ou muito pobres, quase todos negros. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como um dos usuários se definem. Zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outros. Todas são expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma, como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. E aí, aqui, é muito importante ter em mente o seguinte: para a gente ser considerado cidadão, entra em muitos pontos. Por quê? Para a gente ser matriculado na escola, a gente precisa da certidão de nascimento. Para a gente ser considerado cidadão, a gente precisa poder votar e ser votado. Uma pessoa sem identidade, ela não pode votar, porque ela não tem um documento. A pessoa ela não tem título, ela precisa de um título de eleitor. Para você tirar o título de eleitor, você precisa de uma identidade. Você não consegue identidade sem certidão de nascimento. Então, você não é considerado um cidadão porque você não tem o direito de votar. Você não pode exercer plenamente a cidadania. Aqui há uma restrição da cidadania. Essa restrição da cidadania, ela alcança a galera que está lá na Zona Sul, nos bairros nobres, ganhando muito dinheiro? Não. Atinge as pessoas que são pobres ou muito pobres, quase todas negras. E aí, aqui eu me pergunto, sobre acesso. Essas pessoas, elas têm acesso a locais que façam esse tipo de documento? A gente tem que falar, por exemplo, sobre obrigatoriedade. É você sair de um hospital tendo a garantia, obrigatoriedade, desse registro. Então, só nesse texto eu consigo pensar que existe uma restrição de cidadania, existe como que está sendo acesso a esses postos de... Porque às vezes é lá no centro do Rio, mas será que a pessoa tem passagem, tem dinheiro para ir lá no centro do Rio? Tirar uma certidão? E quando a gente fala lá do interior do Rio de Janeiro, do interior do interiorzão, será que tem postos para retirada de documento? Será que existe aí um descaso governamental? Isso aí é tudo a partir desse texto. E aí eu tenho aqui alguns números, né? A Lei 9.534 de 1997 tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil, ou seja, até então não era gratuito. Se em 97 passou a ser gratuito, antes de 97 não era gratuito. Se não era gratuito, a gente restringe, porque a gente tem pessoas que são o quê? Pobres ou muito pobres. Então, todo mundo que nasceu antes de 97, ou seja, eu sou de 96, eu tenho 28. Então, as pessoas com 28 anos ou mais estão propensas a não terem. Não vou botar propensas. Eu vou botar que elas estão... Vou botar propensas. Essas pessoas estão propensas a não terem registro. A não terem. A não terem um registro. Certo? Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se aplica apenas à dificuldade financeira em pagar pelo registro, por exemplo. E aí a gente tem um mapa da invisibilidade. Quando a gente olha para esse mapa da invisibilidade, a gente percebe assim que é gritante o número de pessoas na região sudeste sem registro. E aí eu penso assim, tá, a região sudeste, né, a gente tem ali São Paulo, que é uma metrópole, né, a gente vai ter ali cidades que não são tão interioranas assim, né, a gente vai ter uma coisa mais urbanizada. Só que o que a gente tem aqui que é muito grande? A gente vai ter um inchaço populacional.
Então, onde eu tenho mais pessoas, eu tenho um maior risco de questões. E uma dessas questões é a falta de acesso a documento, a produção desses documentos, né? A retirada desses documentos, enfim. Então, assim, se eu olhar, por exemplo, o norte em relação ao sudeste, eu tenho ali uma diferença gritante. O sudeste tem quase 4 vezes, né, o número do norte. Só que eu tenho uma população muito maior na região sudeste. Quando a gente pega ali Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Espírito Santo. Eu tenho ali uma população, só Rio de Janeiro e São Paulo tem uma população muito grande. Rio de Janeiro é uma população absurda. Então, assim, acabo tendo mais pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí a gente pode pensar também nas questões econômicas dessas regiões, né, dos estados que compõem essas regiões, e como que isso vai afetar essa população que está ali presente, né? Aí, ó, a certidão de nascimento é o primeiro e mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho, de identidade, o título de eleitor ou o cadastro de pessoa física. Além disso, para matricular crianças na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. Ou seja, quando eu tenho um cidadão que não tem acesso a à certidão de nascimento, esse cidadão ele não pode nem ser considerado cidadão, porque ele não tem acesso à cidadania, ele não pode exercer cidadania, porque ele não pode se candidatar em eleições, ele não pode votar. E aqui é importante, ó, só é possível tirar outros documentos com isso. E aí, por exemplo, eu faço com que essa pessoa ela nunca tenha um trabalho regulamentado. E se essa pessoa ela não tem um trabalho regulamentado, ela não tem o direito à aposentadoria. Ela não pode estudar. Então, ela não tem escolaridade comprovada. Então, ela fica restrita a ter oportunidades de melhores empregos. Então, consequentemente, nessas regiões em que eu acabo tendo esse número tão elevado, eu vou ter um maior número de pessoas trabalhando de maneira informal. Eu vou ter uma carência econômica muito alta. Certo? Por quê? Porque eu tenho pessoas que estão ali e elas vão entrar sempre em trabalhos que são mais servis, como, por exemplo, que não precisem de formação comprovada. Né? Então, eu vou ter ali o cara que aprendeu um ofício porque o pai dele fazia e levava ele para ver. A menina que faz coisas mais caseiras ou que fazia alguma coisa porque a mãe fazia. Né? Vai vender um bolo, vai fazer faxina, vai fazer coisas que não exigem escolaridade. Gente, é isso. Isso foi o que eu me programei para falar hoje. Né? Vou interromper aqui o compartilhamento para a gravação.